1h e 54 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, tendo aqui conosco hoje o Nilo, que é o superintendente aqui no Acre da Controladoria Geral da União. O seu Manuel Bandeira lhe pergunta, e a Operação Ptolomeu, acabou? E aí? É interessante a pergunta. A CGU ela atuou durante a Operação Ptolomeu, durante a deflagração da Operação Ptolomeu, pela autorização judicial. Mas hoje a operação está em segredo de justiça. Então a gente se restringe muito na divulgação de qualquer informação relacionada à Operação Ptolomeu devido a uma decisão judicial que nos limita realmente a falar do que aconteceu, dos casos apurados, das situações que a CGU constatou como prejuízo ao erário. Então eu posso adiantar que a operação não finalizou, mas que a gente não tem muito o que falar sobre ela por causa de um segredo de justiça. Perfeito. Aqui tem outra observação do senhor Francisco Pantio. Ele está dizendo o seguinte: boa tarde, a CGU, ele pergunta, por que a CGU quase não fiscaliza os recursos federais executados pelo Estado? Essa é a impressão que temos, ele diz. Seu Francisco Pantio. Seu Francisco Pantio, a CGU ela tem atuado muito no governo do Estado. Esse ano nós tivemos 2 trabalhos relevantes, um relacionado à manutenção predial, que foi um trabalho que identificou diversas situações inconformes relacionadas aos serviços de manutenção predial prestados pelo governo do Estado, principalmente pela Secretaria de Estado de Saúde. Na oportunidade foram identificados alguns prejuízos de inexecução contratual na unidade de saúde em Assis Brasil. E também realizamos esse ano outro trabalho relevante, que foi na avaliação da contratação da terceirização dos serviços de urgência e emergência no hospital de base, no pronto-socorro de Rio Branco, relacionados a órteses e próteses. Também é um trabalho muito relevante da CGU, foram identificados mais de 9 milhões de prejuízos da administração de recursos federais pelo Estado do Acre. Né? Exatamente, o caso dessa empresa. Então foram 2 trabalhos relevantes executados no Estado do Acre, mas a CGU tem o foco em entes federais. Então a gente, além de fiscalizar o governo do Estado e a execução de recursos federais pelo governo do Estado, nós também temos o cuidado de trabalhar nas entidades que são no nosso controle interno. Então a gente trabalha na UFAC, a gente trabalha no IFAC, no INCRA, no IBAMA. A CGU ela tem diversos órgãos que ela deve realizar o controle interno. Infelizmente, por alguma limitação de pessoal, a gente não consegue atuar mais no governo do Estado, mas é o nosso desejo aumentar a nossa atuação, tanto no governo do Estado, como nos municípios que executam recursos federais, ter a atuação da CGU de forma mais ampla no Estado do Acre, até porque a gente entende que a boa administração do gasto público contribui para o desenvolvimento social do nosso Estado. Então, com as nossas limitações de pessoal, quanto mais a gente puder atuar, a gente fica mais satisfeito, cada vez mais satisfeito. Tem algumas situações que a CGU atua e a atuação da CGU é interessante ver como que o governo do Estado do Acre não consegue reagir, não é? Eu acho importante você falar a respeito do que está acontecendo na Secretaria de Agricultura, por exemplo. Vocês falaram, olha, tem sobrepreço aí. Aí se espantou. Aí também, assim, falou que tem sobrepreço na licitação, mas não se consegue. A emenda parlamentar está congelada, está parada. É dinheiro parado que não chega na ponta, né? A gente tem um trabalho de auditoria, de avaliação na Secretaria de Agricultura do Estado relacionado à emenda parlamentar para aquisição de itens agrícolas. E a CGU atuou preventivamente, também informamos uma ocorrência de sobrepreço, uma situação que poderia levar a uma aquisição desvantajosa para a administração pública, e a CEAGRO foi avisada do trabalho, foi avisada da situação de sobrepreço, e a gente está aguardando o posicionamento deles em relação à execução desses recursos federais. E a gente tem uma grande preocupação em relação à execução de recursos federais, não só nessa situação da CEAGRO, mas em diversas outras situações de emendas parlamentares que são enviadas para o Estado e para vários municípios, relacionadas à aquisição de bens ou à prestação de serviços, e essas emendas não são executadas ou elas demoram muito para ser executadas. E quando se demora para executar o recurso federal no Estado do Acre, a gente tem menos dinheiro circulando na nossa capital, a gente tem menos emprego gerado e a gente não faz a roda da economia girar, né? Então a gente precisa de dinheiro investido aqui. O parlamentar está fazendo o dever de casa, está trazendo recursos federais para o nosso Estado, trazendo recurso federal para os municípios, e a gente precisa que os entes governamentais tenham a capacidade técnica de executar esses recursos que são captados pelos nossos parlamentares. A CGU está sempre à disposição para orientar os gestores, não só para
apontar inconformidades, mas também para ajudar os gestores no que eles precisarem, com treinamento, com prevenção, para que esses recursos federais sejam executados e a gente consiga ter mais recursos movimentados, ter mais dinheiro na nossa economia local. O que você falou é o retrato da atual situação que nós estamos. Não tem dinheiro circulando. Olha, tem aqui uma observação do seu Marciano, lá do Quinari. Eu vou ler em respeito ao senhor, tá, seu Marciano? Olha, mas não é com o Nilo que a gente vai resolver isso. Ele está dizendo o seguinte: pergunta para o entrevistado, é a minha esposa, foi cancelado o Bolsa Família dela. E foi feita uma visita dos agentes que disseram que ela tinha pedido cancelamento, e não é verdade. O que a gente pode fazer? Ele pergunta. Seu Marciano, isso não é com o Nilo, o senhor vai ter que procurar o Centro de Referência de Assistência Social aí, no município de Quinari, o CRAS. É lá que o senhor vai tirar a dúvida em relação a isso, vai colocar em questionamento aqui esse negócio de que ela pediu o cancelamento do Bolsa Família, enfim, o senhor tem que ir lá e espernear, né? Espernear, não é desrespeitar ninguém. Mas, Nilo, tem uma situação que eu queria que você falasse para nós a respeito desse relatório de Rodrigues Alves. Tem uma situação que é inusitada aí, e que demonstra até um certo amadorismo por parte de quem talvez não estivesse com tão boa intenção. Então, as duas ou três empresas que praticaram sobrepreço ali, tem a mesma referência de telefone, é isso? É meio estranho. Ocorreu essa situação nesse trabalho de Rodrigues Alves. É realmente uma situação inusitada ao avaliar as contratações dos testes de Covid, que acabou por gerar uma oportunidade de economia de R$150 mil, aproximadamente R$158 mil aproximadamente. Foi identificado que eles fizeram uma dispensa com base legal nas leis, na flexibilização da licitação para os casos de Covid, para emergência, combate à emergência do Covid-19, e nessa dispensa de licitação ocorreu de 3 empresas enviarem propostas para formular o preço de referência da aquisição. Nessas 3 propostas, a administração iria contratar a mais baixa, por ser uma dispensa de licitação, e as 3 propostas enviadas, apesar de ser de empresas diferentes, elas mantinham os mesmos dados de contato e o mesmo formato de proposta. O que ocorreu ali? A CGU entendeu que as empresas elas não formularam propostas de forma independente, tá? E ao não formular propostas de forma independente, ou seja, ao se unirem para formularem propostas em conjunto, elas esqueceram de retirar das propostas individuais de cada os dados de contato da empresa. Então, as 3 propostas para a dispensa de licitação utilizadas na dispensa de licitação vieram com os mesmos dados de contato da mesma empresa, inclusive com o nome do representante da empresa, o telefone do representante da empresa, do mesmo representante nas 3 propostas. Realmente é um caso inusitado, é algo que a gente não costuma ver com frequência, não ocorre com frequência, mas infelizmente ocorreu no município de Rodrigues Alves. Essa contratação foi uma contratação muito difícil de ser executada, porque na época eram adquiridos testes de Covid e o preço desse insumo ele variou muito nessa época. A gente encontrou contratações com um preço muito elevado, também encontramos contratações com preços menores ali na proximidade, por exemplo, em Cruzeiro do Sul encontramos preços menores, e então a gente entende que talvez se a prefeitura tivesse realizado um procedimento com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado, ela poderia ter obtido preços mais vantajosos para a administração. Muito interessante isso. Tem aqui uma observação do professor Farias, ele quer uma avaliação sua, o Nilo. O Estado, anualmente, tem contratado mais de 3 mil professores provisórios. O problema é que muitos desses professores são contratos para substituir servidores efetivos, que ao invés de estar em sala de aula, estão à disposição em outras secretarias. Muitos desses professores têm 2 contratos e se faz necessária a contratação de 2 provisórios. A maior parte dos salários da educação é feita com o dinheiro do Fundeb. Minha dúvida é que, indiretamente, a verba federal está sendo usada para outras funções, não relacionadas à educação. Ele quer a sua avaliação sobre isso. Esse manejo aqui da administração do Estado com verba federal, e a desconfiança dele é que essa verba do Fundeb não está sendo usada onde deveria. E tá essa situação complicada porque a gente não tem um caso concreto, né? A gente tem uma situação hipotética com uma suposição de que não está sendo utilizado com recurso federal.
ou não está sendo utilizada para aonde se deve, né? Exatamente. E como se deve. A CGU tem que fazer uma avaliação do caso concreto. Aconselho muito que ele use os nossos canais como Fala BR para fazer uma denúncia ou fazer uma reclamação relacionado ao caso específico ou ao caso concreto específico da contratação dos professores, como que o recurso federal está sendo utilizado nesse caso, para que a gente faça um trabalho de avaliação. É muito difícil para mim dar uma opinião pessoal sobre o caso, porque eu não conheço o caso concreto e eu não estou aqui para dar minha opinião pessoal, e sim a opinião de uma instituição que é a Controladoria Geral da União. Então eu fico impedido de me manifestar nessa situação específica, porque não existe um caso concreto, existe uma situação hipotética. É muito importante que ele comunique para a administração que está ocorrendo pelos canais como Fala BR. É só entrar na internet, falabr.cgu.gov.br, ele vai acessar o site, vai formular a denúncia dele, assim como qualquer outro caso semelhante a esse de malversação de recursos públicos, ou se você também deseja fazer um elogio, uma reclamação, uma crítica, você pode usar o sistema Fala BR, manifestar a sua demanda de ouvidoria, a sua denúncia ou qualquer outra manifestação, e a CGU vai fazer a apuração do caso em concreto. Para falar abstratamente, a minha opinião é muito vago, é muito difícil para mim fazer isso. Correto. Bom, tem uma outra situação em relação à compra de ar-condicionados, que é o último relatório da CGU. Eu queria que você falasse. Eu me esqueci o nome da instituição. Qual que é o nome? SRA, Superintendência Regional de Administração. Que é um órgão ligado ao Ministério da Gestão e Inovação. Eles são mais ou menos, digamos, o chefe de vocês. Mais ou menos. Nós somos parceiros, digamos que nós estamos lado a lado ali, contribuindo com a melhoria da gestão. E a CGU deu uma puxada de orelha, né? Isso, nós inclusive participamos do procedimento licitatório que eles realizaram. O que aconteceu? A SRA realizou um procedimento licitatório e eles ajudam alguns órgãos da administração realizando procedimentos licitatórios para esses órgãos e fazendo a administração de alguns contratos públicos da administração pública federal, inclusive fazer um elogio à SRA, porque ela contribui muito não só com os trabalhos da CGU, do Ministério do Trabalho e do Emprego e com diversos outros órgãos federais realizando a administração de contratos e processos licitatórios. E nessa oportunidade, na aquisição de aparelhos de ar-condicionado e alguns outros aparelhos de refrigeração, houve um orçamento maior do que o preço de mercado. Novamente, porque a gente já conversou aqui sobre falhas na pesquisa de preço que levam a orçamentos superestimados, e esses orçamentos superestimados podem levar a contratações desvantajosas para a administração pública. E o que aconteceu na SRA? Quando ela publicou o edital, a CGU já tomou conhecimento devido ao valor, um edital de 61 milhões de reais para aquisição de aparelhos de ar-condicionado e aparelhos de refrigeração. Atuamos preventivamente, em conjunto com a SRA, durante a realização da licitação, identificamos uma situação de sobrepreço devido à pesquisa de preço não refletir os preços de mercado, comunicamos à SRA de que estaria havendo esse sobrepreço e que haveria o risco de que as empresas que iriam fazer propostas no pregão eletrônico oferecessem preços acima dos valores de mercado. A SRA, comunicada dos valores de referência que foram pesquisados pela CGU, ela realizou uma limitação dos preços e acompanhou os lances do pregão para que aqueles lances não fossem maior do que os preços de referência indicados pela CGU. Essa atuação da CGU possibilitou uma economia aos cofres públicos de cerca de 26 milhões de reais. Foi essa a diferença entre o orçamento efetuado, o orçamento construído pela SRA e o orçamento efetivo do pregão, o orçamento realizado durante o pregão. Aí, nesse caso, deu para evitar o problema, diferente do Rodrigues Alves, né? Exatamente, diferente do Rodrigues Alves, que a gente agiu posterior à execução da despesa. Nesse caso, a gente agiu concomitante à execução da despesa. Na verdade, durante o processo de planejamento da despesa, a gente já estava atuando. Esse é o trabalho, né? Exatamente. O que a gente precisa pelejar nos municípios é fazer com que a CGU, junto com o Tribunal de Contas, eu não sei exatamente, possam estar ali de olho na execução da licitação. Eu vou até mais longe, Tan. Essa é a importância dos municípios fortalecerem os seus controles internos. Porque a CGU ela faz o controle interno da União, dos recursos repassados para os entes subnacionais, como estados e municípios. Mas o município de Rodrigues Alves, por exemplo, ele tem um controle interno. E esse controle interno do município ele tem que ser forte, ele tem que ser atuante e ele tem que trabalhar em todas as aquisições do município para melhorar a política pública, melhorar a qualidade do gasto público naquele município. Então é muito importante que o Estado como um todo, não só o governo, como os municípios,
tenham a intenção de fortalecer os seus controles internos, de contratar servidores efetivos, de capacitar as suas equipes, porque eles que irão atuar ali na defesa do patrimônio público dentro daquele município, no estado ou nos locais que eles tiverem atribuição. Um prefeito de um município tão modesto como Rodrigues Alves e tantos outros, Capixaba, enfim, Mâncio Lima, uma referência para eles é a Associação de Municípios do Acre. O que a AMAC fala é lei para eles. Não seria o caso, você falou a respeito do modelo de consórcio de municípios e pregão eletrônico. Não seria o caso de a CGU provocar a AMAC para que a AMAC... Porque para fazer consórcio você tem regras a obedecer. Sim. Pregão eletrônico da mesma maneira. Então, assim, já para evitar problemas, a AMAC orientar esses prefeitos em algumas licitações mais delicadas, na área de saúde, na área de educação, esses pregões eletrônicos acontecerem de maneira, assim, mais atrativa para as empresas e mais segura para o gestor público. Será que não seria o caso da CGU e a AMAC trabalharem juntos? É uma ótima oportunidade. A gente tem lá um núcleo de prevenção e ouvidoria aqui na Regional do Acre. É um caso a se pensar de ter uma parceria com a AMAC para realizar ações nos municípios de conscientização. A realização de pregões eletrônicos é uma obrigatoriedade legal quando se utiliza recursos federais. Então, acredito que a administração tenha que avançar para obedecer à legislação vigente. E em relação à oportunidade de realização de consórcios, acredito sim que é uma ótima oportunidade de conversar com a AMAC, ver como que a CGU pode ajudar nesse caso, sem interferir na conveniência e oportunidade do município, que ele que decide se ele deseja ou não fazer o consórcio, mas a gente contribuir e mostrar para o município as vantagens de fazer uma aquisição de consórcio, os riscos existentes nesse processo e como que ele deve trabalhar para mitigar, para diminuir os riscos, a potencialidade dos riscos se concretizarem. Pois é, porque o prefeito ele não pode ver a CGU como inimiga. De jeito nenhum. Esse é E a tendência, se deixar, faz isso, né? Se deixar, faz isso. Todo mundo diz que a gente é muito bem recebido. Toda vez que a gente chega, diz, é um prazer ter vocês aqui. Mas às vezes a gente entende que a gente tem que atuar mais com prevenção. E tem que diminuir essa imagem de combate à corrupção, da CGU estar aqui como um órgão repressivo. Não, a CGU ela também é um órgão que contribui com a gestão, não só com treinamentos, mas também disponibilizando sistemas de informação que serão utilizados pelos municípios para aprimorar a sua gestão, com programas de treinamento, com programas de capacitação e de eficiência da gestão, como o Time Brasil. Também temos outros programas que interagem com a sociedade, como o concurso de desenho e redação, que é algo bem tradicional da CGU, que já distribuiu diversos prêmios aqui na cidade, em várias escolas. Então a gente tem várias ações que tentam nos aproximar da sociedade. A CGU contribui com a sociedade de diversas maneiras e a gente não quer ser visto como esse órgão repressor, a gente quer ser visto como um órgão parceiro. Então municípios que desejarem procurar a CGU, que a CGU contribua com o desempenho da sua gestão, contribua com a melhoria da sua gestão ou até contribua orientando a forma de fortalecer o seu controle interno, nos procure o nosso núcleo de ações de ouvidoria e prevenção, que a gente está à disposição para contribuir no que for necessário. Muito obrigado, Nilo, pela tua participação aqui, pela tua vinda. Tá. Espero que a CGU vá liberando os relatórios, que a gente está aqui para falar deles Pode mesmo. deixar. Muito obrigado. Obrigado. Vamos para o intervalo e já voltamos com Gazeta Entrevista.